Fala, terceirão, como é que vocês estão? Só alegria? Pois é, queridos, ele morou na área, seu professor de Química 3. É isso aí. Nós estamos iniciando um novo capítulo na Fisicoquímica da frente 3. Tá? Semana passada nós terminamos a parte cinética química, o estudo da velocidade das reações químicas, e nós terminamos com a chamada lei da ação das massas, onde nós determinamos a equação da velocidade ou lei da velocidade de uma reação. Estávamos acostumados com uma reação só, não é isso? Reagente, flechinha, produtos. Pois é, a partir de agora, da aula 27 em diante, até o final do Tetra 2, nós vamos estar trabalhando um novo capítulo, exatamente na sequência de cinética química, que é equilíbrio químico. É um capítulo extenso, tem vários detalhes, né, dentro dessa parte chamada equilíbrio químico, e na aula de hoje é o início, a introdução, tá certo? As aulas 27 a 30 da frente 3, com o título Equilíbrios Moleculares, porque existem equilíbrios iônicos também, que nós vamos ver mais para frente, tá certo? Esse conteúdo vocês viram no passado, e agora no terceiro ano a hora é revisão. Então presta bem atenção nesse vídeo, nós vamos estar passando, né, os conceitos introdutórios de equilíbrio químico, tá certo? Vamos lá então? Bom, primeiramente, equilíbrio químico é o estudo das chamadas reações reversíveis. O que são reações reversíveis? São reações que podem acontecer de trás para frente, tá certo? E é interessante porque o estado de equilíbrio, olha o nome, estado de equilíbrio. Você não começa já no equilíbrio químico. E você não vai permanecer para sempre no equilíbrio químico. É um estado. O que quer dizer um estado? Né? Você não estava, você está e você pode não continuar estando. Entendeu? Então, estado é algo que pode ser modificado. Então, o estado de equilíbrio ele não existe no início. Ele passa a existir espontaneamente, primeiro, se o nosso sistema for fechado. Não existe sistema em equilíbrio químico se estiver aberto. Por quê? Porque como eu tenho a reversibilidade, A reagindo com B, produzindo C mais D. Se o sistema for aberto e, por exemplo, C ou D, ou até mesmo os dois, forem gases, eles vão embora, e eles indo embora eu não consigo reverter o processo. Então, primeira exigência, que o sistema seja aberto. Tá certo? Muitos sistemas fechados, né, entram em estado de equilíbrio químico, tá certo? Após um determinado tempo. E o que seria isso? O momento em que estão ocorrendo duas reações em sentidos opostos, tá? Reações simultâneas em sentidos opostos. Então, isso quer dizer reações reversíveis. Então, o equilíbrio químico estuda a reversibilidade de reações. Muito bem, temos um exemplo aqui, ó. Azão mais Bzão formando Czão mais Dzão. Repare nas duas flechinhas, tá? Uma flechinha apontando para a direita, ou seja, sentido direto, e uma flechinha apontando para a esquerda, sentido inverso. Pois é, cada flechinha é uma reação. Então são duas reações ocorrendo simultaneamente. E elas, logicamente, têm sentidos opostos. Então, a reação 1, ou reação direta, a que aponta para a direita, é Azão mais Bzão como reagentes, Czão e Dzão como produtos. Dá para a gente escrever a lei da velocidade para essa reação? Dá. Vou chamar de V1. É a constante cinética 1 vezes a concentração do reagente Azão elevado ao coeficiente Azinho, vezes a concentração do reagente Bzão, elevado ao coeficiente estequiométrico Bzinho. Então essa é a lei da velocidade para a reação direta, que aponta para a direita. Agora, nós temos uma reação ocorrendo em sentido oposto, a chamada reação inversa, onde Czão e Dzão são reagentes, e Azão e Bzão são produtos.
Então é uma outra reação. Por isso que temos uma outra flechinha apontando agora para a esquerda. Beleza? Se é uma outra reação, então nós podemos escrever também a lei da velocidade para essa reação. Vou chamar de velocidade 2. Tá? Reação 2, reação inversa. Tem uma outra constante cinética, porque é uma outra reação, uma outra constante cinética. Vou chamar de K2, vezes a concentração molar do reagente Czão elevado a Czinho, vezes a concentração molar do reagente Dzão elevado a Dzinho. Então estão aqui as duas equações ou leis das velocidades. Por que duas? Porque são duas reações ocorrendo ao mesmo tempo em sentidos opostos. Muito bem. O estado de equilíbrio ele é atingido espontaneamente quando? A gente tem a mania de achar que a palavra equilíbrio lembra a ideia de uma balança. Então, eu quero que você grave bem isso. Não é equilibrar massas. Quantidade de massa de um lado é igual a quantidade de massa do outro. Não. Não é quantidade de volume. Volume gasoso de um lado é igual a volume gasoso do outro. Não. Não é a quantidade de moléculas. 10 moléculas de um lado, 10 moléculas do outro. Não. Então é equilíbrio químico. É equilibrar, é igualar o quê? Queridos, o estado de equilíbrio químico é atingido quando a velocidade, tchau, eu sou a velocidade. Quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Por isso que nós estudamos cinética antes de equilíbrio químico. Então, a igualdade é na velocidade. O momento em que a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Então, a gente vai poder igualar as leis da velocidade. Podemos igualar essas duas expressões. O equilíbrio químico é atingido quando V1 é igual a V2. Então, vamos igualar. Colocamos aqui, ó, V1 igual a V2. E aí nós vamos fazer um artifício matemático. Tá? Vamos passar o K2 para baixo do K1 e, logicamente, essa expressão aqui para baixo dessa aqui. Tá certo? É uma convenção, tá? Nós mantermos aqui, ó, Czão e Dzão como numeradores, ou seja, isso está relacionado aos produtos, sobre Azão e Bzão no denominador, isso está relacionado aos reagentes. Eu sei que vocês podem perguntar para mim, mas Mauro, filosoficamente, todo mundo não é reagente, todo mundo não é produto? Verdadeiro. Boa. Só que nós continuamos a pensar no seguinte: lado esquerdo reagentes, lado direito produtos. Então, quando nós dividimos K1 sobre K2, ou seja, a razão entre duas constantes, dá uma terceira constante, a chamada constante de equilíbrio. Então, a razão entre as constantes cinéticas é a chamada constante de equilíbrio. Lembra que eu falei que estava aberta a temporada anual das constantes na Química 3? Pois é, começamos falando com a constante cinética. O que vai aparecer de K, não é brincadeira. Então, o primeiro K que a gente viu foi a constante cinética, constante velocidade. Agora, quando nós fazemos a relação entre constantes cinéticas, nós vamos chegar em constantes de equilíbrio. E está assim de constante de equilíbrio. A gente vai ver isso uma por uma ao longo do ano. Tá? Bom, quais são as duas principais constantes de equilíbrio? Lembrando que toda constante de equilíbrio é produto sobre reagentes. Beleza? Bom, as duas principais e logo as primeiras que a gente vai estar trabalhando nos exercícios constantes de equilíbrio são Kc, que leva em consideração as concentrações molares das substâncias. Tá? Observação. Nós não colocamos aqui, não entra na expressão matemática das constantes de equilíbrio, sólido puro e líquido puro. Tá? Sólido puro e líquido puro não tem concentração, porque concentração é número de mols do soluto pelo volume da solução.
a palavra solução quer dizer mistura. Se o sólido é puro, ele não está misturado com ninguém. Se o líquido é puro, ele não está misturado com ninguém. Entendeu? Beleza. Então, KC para gases e para sistema aquoso. Aí você vai dizer, ué, mas gases, né? Se o gás estiver sozinho, né? Ele não está misturado. Eu sei, mas os gases, por não terem interações moleculares entre as partículas, eles estarem totalmente soltos, tá certo? A gente considera mesmo um sistema gasoso como se fosse uma mistura, tá? E a gente consegue facilmente alterar a concentração dos gases, coisa que, mesmo gás puro, sabia disso? Eu pego um gás amarelo, coloco dentro de um recipiente pequeno, fica uma névoa amarelada bem forte. Eu pego a mesma quantidade desse gás amarelo e coloco um recipiente enorme, a coloração amarela pode até desaparecer. Ou seja, essa coloração fala da concentração. Então, sistema gasoso, gás e aquoso, o aquoso é fácil de entender, né? Está dissolvido em água. Gasoso e aquoso entram no KC. E o KP? P de pressão parcial. Aqui só vale para gases. Não entra aquoso, não entra sólido, não entra líquido. Beleza? Bom, duas características relacionadas a gráficos que vocês têm que ter na cachola. Tá? Primeiramente, com relação à velocidade. O equilíbrio químico é atingido espontaneamente em determinado instante de tempo. Quando? Quando a velocidade da reação direta, que é a velocidade de consumo dos reagentes, tá? Se iguala à velocidade, tá certo? De formação dos produtos. Então olha para esse gráfico aqui, ó. Velocidade pelo tempo. Essa curva vermelha, ela é descendente. Uma velocidade que vai diminuindo com o passar do tempo. Se eu sei que a velocidade está diretamente relacionada à concentração dos reagentes, essa curva descendente aqui fala do quê? Fala de V1. V1, que é a velocidade da reação que está relacionada com reagentes. Os reagentes vão sendo consumidos. Como eles vão sendo consumidos com o passar do tempo, vai diminuindo a quantidade de reagente com o passar do tempo, vai sobrando menos moléculas com o passar do tempo, vai diminuindo a velocidade com o passar do tempo. Então reparem que essa velocidade V1 vai diminuindo com o passar do tempo. Essa curva pretinha aqui, ela é ascendente, ela nasce na origem, no zero. Tempo zero, velocidade zero. Por que tempo zero, velocidade zero? Porque ela está relacionada aos produtos. Não existe produto antes da reação começar. Se não existe produto, concentração zero, velocidade zero. Então, no tempo zero, velocidade zero. Mas no momento em que o processo começa a acontecer, que reagentes começam a se transformar em produtos, com o passar do tempo, vai aumentando a concentração de produtos. Então, a velocidade, chamada V2, ou seja, da reação inversa, começa a aumentar. Vai chegar o momento em que elas vão se encontrar. No momento em que elas se encontram, elas se tornam um único valor. Então, exatamente nesse ponto aqui, é o ponto onde nós temos o equilíbrio químico. Então, a partir desse instante, as velocidades da reação direta e inversa se igualaram. Então, a partir desse instante, nós temos o quê? O estado de equilíbrio químico. Reparem que a velocidade não mais varia, a menos que eu altere o equilíbrio químico, isso a gente vai ver mais para frente. Em termos de concentração, é o seguinte, a curva vermelha fala da concentração dos reagentes. Existe uma quantidade inicial de cada reagente, então existe uma velocidade máxima. Portanto, existe uma concentração máxima. Começa a reação, a concentração dos reagentes vai diminuindo com o passar do tempo. Os produtos não existem antes de começar a reação. Então, a concentração dos produtos, zero. No tempo, zero. Mas começa a reação,
começa a ter uma curva ascendente. A gente começa a formar produtos. Vai chegar um instante, olha, um instante em que, está exatamente igual aqui, ó, um instante em que as velocidades se igualaram. Velocidade da reação direta se igualou com a velocidade inversa. Nesse momento, estabelecemos o equilíbrio químico. Em termos de concentração, nesse momento, aqui, ó, nesse instante de tempo, as concentrações não mais variam, elas passam a ficar constantes com o passar do tempo, até que você altere o estado de equilíbrio. Beleza? Então, no estado de equilíbrio, as velocidades da reação direta e inversa se igualam, permanece constante, enquanto você está no equilíbrio químico, e as concentrações de todos os componentes do equilíbrio, sejam reagentes, sejam produtos, permanecem constantes até você mexer nesse equilíbrio químico. Beleza? Então é isso. Essa é a introdução de equilíbrio molecular, equilíbrio químico. O que vocês vão fazer agora? Pegar o glorioso Tetra número 2, aulas 27 até a 30, começar a fazer os exercícios, tá certo? Vamos ter a nossa aula no Zoom, 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 e aquela tarefinha esperta que eu coloquei lá no Classroom para você começar a meter a mão na massa. Ok, queridos? Fiquem firmes, vamos estudar, porque a caneta é mais leve que a enxada. Forte abraço!